Beleza. Então, pessoal, boa noite mais uma vez, tá? E quem quiser fazer algum questionamento, só levantar as mãos, tá? A mãozinha aí, ou pedir licença aqui no áudio que eu concedo a palavra. Beleza. Seguinte, vocês estão vendo aqui minha tela, certo? O que que eu quero? Um slide de apresentação, ele tem como intuito o quê? Chamar a atenção, certo? Você quer passar uma ideia ou um conteúdo para uma pessoa. Pois muito bem. No caso aqui da Ana, ela passou isso aqui. Ela fez esse slide aqui com esse formato, essa capa, certo? E escreveu aqui o cargo. Eu gosto muito disso, sabe? Quando você coloca aqui, por exemplo, técnico em eletrônica, técnico em eletrotécnica, engenheiro, tal, e vem o seu nome, tá? Porque está identificando já na primeira capa. Gostei muito desse slide. No primeiro ponto, olha o que que ela colocou. Ela já colocou aqui os benefícios de uma boa comunicação, certo? Beleza. E aí ela colocou aqui uma gravura, certo? Onde que mostra o quê? Em que a comunicação é simplesmente um quebra-cabeça, em que eu tenho uma peça de um lado e para que ela seja eficiente, eu tenho que ter o quê? Um bom encaixe. Essa charge aqui foi muito bem aproveitada. E ela informou aqui, né, os tópicos. Ter um bom engajamento, aumento da produtividade, organização na hora de elaborar documentos, e tal, 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 tal. Você pode elaborar dessa forma assim? Pode, tá? Porque qual que é o intuito do slide? É você escrever o menos tempo possível, certo? Mas em que cada tópico você tem que a ideia central para que você possa mostrar para mim aquilo que você quer transmitir. Por exemplo, eu vou pegar aqui só como um exemplo e depois aparo. Se você for falar, por exemplo, de EPI, vamos supor, aqui em cima o tema é EPI, equipamentos de segurança individual, né, os equipamentos de proteção. Beleza. Aqui você coloca aqui, equipamento de proteção individual, sigla EPI. Aí você vem e coloca aqui, por exemplo, na indústria, luvas. Luvas. Pode pôr uma figura do lado de alguém usando as luvas. Capacete, por exemplo. Capacete. E aí você vai e coloca uma pessoa com uma figura com capacete. E aí, dentro disso aqui, você pode colocar aqui um subtópico aqui embaixo, diferenciando a cor dos capacetes, né? O capacete branco é para o engenheiro, o capacete amarelo é para o eletricista. Aí pode fazer essa diferenciação, certo? Aqui no caso, o que que a Ana fez? Ela fez aqui, colocando tudo em tópicos e colocou uma charge aqui. Foi muito bem sacado. Teve um outro aluno que ele colocou a respeito da comunicação e ele fez essa mesma coisa. Só que ele colocou foi charge, né? Por exemplo, uma boa comunicação tem que ter uma linguagem eficiente. Aí o que que ele colocou? Ele colocou uma charge, né? No meio tinha um osso, de um lado tinha um cidadão bem vestido, bem trajado de terno, e do outro um cidadão mais pobre, né? Com roupas, né? Digamos assim, uma condição social menor, né? Bem pobre. E aí ele colocou a diferenciação das linguagens. O cidadão mais pobre falou: esse osso, esse pedaço de osso é meu, né, assim, no balãozinho. E no outro, o cidadão mais elitizado colocou assim: perdão, cavalheiro, mas eu encontrei este osso primeiro, certo? E ele fez a comparação, né, sobre a diferença de linguagens. Como que a gente deve agir no ambiente de trabalho? Sempre utilizando a norma técnica, daquilo que você está priorizando, certo? E sempre enfatizando a ideia central. Achei muito interessante o trabalho dele, ok? Você pode fazer isso também. Por exemplo, aqui ela colocou mais um slide, certo? Uma chart, por exemplo, aqui, né? Demonstrando o quê? Alguns exemplos que causam falha na comunicação. Por exemplo, erros gramaticais e ortográficos, as gírias, certo? As informações que são incompletas, ter um pouco de conhecimento no assunto que eu acabei de dizer, e negligenciar os quê? Os feedbacks, ou que seja, aquilo que você quer o quê? Colocar na pessoa, em pontuar os pontos em que ela pode melhorar.
Então, isso aqui ela colocou o quê? Se não tem uma comunicação eficiente, isso gera o quê? Atraso, isso gera problemas, certo? No ambiente formal, sem utilizar gírias, sempre com informações mais completas, deixando de lado a linguagem coloquial e atribuindo a linguagem que culta, beleza? Gostei disso aqui. Beleza. No próximo, ela já colocou aqui uma outra charge, no ambiente de trabalho, certo? E as ações para melhorar a comunicação. Beleza. Ela sempre pontuou os pontos aqui, mas aí teve um aluno também que colocou o seguinte: pontos para melhorar a comunicação. Ele colocou um gráfico. Teve um aluno que ele colocou um gráfico assim para mim, mais ou menos assim, para elucidar para vocês como que ele fez. Ele fez um gráfico aqui, certo? E aí, deixa eu pegar aqui. Beleza, achei. E aqui ele colocou, por exemplo, o subtópico aqui, leitura. Leitura. E ele colocou assim, uma comunicação eficiente. Leitura. E ele foi pautando como que a pessoa que quer ter uma comunicação mais eficiente vai melhorando a sua leitura. Leitura, né? Vai melhorando a leitura. Dado estatístico. E aí foi colocando isso. Beleza? Ah, deixa eu ver aqui. Ele colocou outro ponto também. É linguagem culta. Culta. E aí ele foi pontuando assim também o gráfico. Fazendo. Linguagem técnica. E eu achei muito interessante isso que ele fez. Porque foi uma coisa que inovadora, né? Nunca tinha visto isso. Ele colocou um gráfico lá. E aí foi fazendo os estágios que a pessoa vai melhorando, beleza? Então, achei muito interessante. Então, o que que eu peço? Que vocês façam no máximo 5 slides, como que tá proposto, no máximo 6, certo? E sempre com essa pegada, né? Com essa questão de sempre melhorar a comunicação, sempre vencendo questão lá da timidez, e aí você pode pontuar os pontos que você achar mais pertinente para que uma comunicação seja feita da melhor forma possível. E aí ela colocou aqui, né? Uma frase: comunicação é a arte de ser o quê? Entendido. Teve um aluno que eu achei muito interessante também. Ele fez um trabalho aqui parecido, e aqui na capa ele colocou uma frase, né, de efeito. Se eu não me engano, eu acho que foi São Tomás de Aquino. Eu acho que foi São Tomás de Aquino que ele disse: se uma oração nós falamos com Deus, uma frase bem entendida nos abre portas que aparentemente estão fechadas. Mais ou menos alguma coisa assim, sabe? Então eu achei muito interessante. Ele pontuou o gráfico, fez tudo aqui arrumadinho, certinho, e eu gostei também e pode ser feito dessa forma também, ok? Pessoal, antes de eu passar para a próxima etapa, tem alguma dúvida que querem sanar aqui para mim? Sim ou não? Querem falar que eu posso sanar para vocês? Sim ou não? Pode falar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Pode continuar então? Rapidinho aqui. Sim, pode falar. Essa, essa aí é a SAP 2, né? Isso, SAP 2. Ela, ela tem que ser baseada lá no contexto 2, né? Sim. Baseada na comunicação ou posso criar outro tema para fazer ela, sei lá, Eu deixo livre. Você pode pegar um tema desde que tenha fundamento no tema principal lá da SAP, tá? Eu não acho ruim. Por exemplo, na falta de comunicação aqui, né? Você poderia ter pego um tema assim, a arte de falar em público, né? É um subtema dentro daquela parte também, né? Você pode falar sobre isso. Por exemplo, comunicação eficiente, né? Aí você pode pontuar lá os pontos. Ah, eu tenho canal, tenho receptor, e aí você vai falando, né? Pode ir pontuando
desde aquele ponto lá do tema central, ok? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou já posso demonstrar aqui mais ou menos? Pessoal, alguém? Pode seguir adiante, sim ou não? Ou tem mais alguma pergunta? Ô, professor, que hora começou a aula? Como? Boa noite, que hora começou a aula? Não entendi. Fala de novo porque seu microfone falhou aqui para mim. Boa noite, que hora que começou a aula? Ah, já tem uns 10 minutos mais ou menos. É por causa que aqui mostra que começa às 7h30, né? Sim. É porque eu passei um vídeo antes, tá bom? Ah, Beleza? É um vídeo institucional. Mas tem alguma dúvida, Claudinei? não, só isso. Obrigado. É, por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Porque aí eu já quero ver se eu consigo montar aqui, se vocês quiserem que eu faça. Certo? Pode ser, sim ou não? Ou vocês dão conta de me entregar e a aula finaliza por aqui, ou tem mais alguma dúvida, ou que quer que eu continue? Vocês que mandam. Por mim, pode seguir, professor. Pode? Continua, atraque. Então, beleza. Mais alguém? Por mim também. Não, pode seguir. Então, Pode beleza. seguir, conteúdo. Professor, Pois não, pode falar. te perguntar, é SAP 1 e SAP 2 só, não tem SAP 3, né? Isso, só as duas primeiras, tá? Só Ah, aquelas beleza. duas. Tá, Ok? beleza. Pode continuar a aula então, obrigado. Por nada. Seguinte, pessoal. Então, vamos lá. Pegar aqui. Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela? Agora sim. Beleza. Sim. Tô vendo. Beleza. Olha aqui. Beleza. Seguinte. Quando vocês forem fazer alguma coisa assim na parte de slides, sempre tem em mente o seguinte. Sempre acha um design que vai combinar com o tipo que você quer transmitir, certo? Por exemplo, teve gente que pegou esse slide aqui, certo? E aí, o que que aconteceu? Vamos supor que ele pegou esse aqui. E aí, ele vai e coloca assim, a apresentação, aqui, ó, a apresentação, por exemplo, vamos supor isso aqui. Apresentação 1. Comunicação oral escrita. Beleza, ele fez isso. Só que tem gente que ao invés dele ter pegado aqui, ó, centralizou, por exemplo, ele já pegou, veio aqui, e já pegou uma cor mais ou menos dessa aqui. Não tem, aí não realça nada. Aí depois para tentar fazer um negrito, ainda assim fica ruim. Quando você pegar uma cor assim dessa, tenta ver se você coloca uma cor assim mais chamativa para a gente conseguir ler. Por exemplo, pode ser aqui um laranja, e aí você vem e pode aumentar o quê? O tamanho, certo? Geralmente, pessoal, o que o pessoal mais gosta assim nas empresas é o seguinte: sempre a apresentação no meio, tá? Tá aqui orientada no meio. O tamanho da fonte aqui sempre 24, tá? E aí, sempre utilizando duas fontes, né? Tem gente que gosta muito só dessas duas fontes. Ou Arial, né? Dessa forma, Arial. Ou então, Times New Roman, que é essa daqui. Que a gente mais usa o que para escrever artigos e livros e tudo mais. Que é Times New Roman, ok? Beleza. Sempre primando aqui pela cor e pela centralização. Por exemplo, se aqui você não souber centralizar, você vem e clica aqui em cima, certo? Vem em formato, alinhamento, centralizado, ele está centralizado, ok? Beleza.
Mas se você não preferir, tem gente que gosta, por exemplo, da cor mais branca, né? Então, quando você tiver isso, você tem esses outros recursos aqui, principalmente nesse Word, desse PowerPoint mais novo, em que você pode deixar dessa forma, certo? Apresentando dessa forma, ou apresentando dessa forma. Mas sempre, né? Sempre com o título sempre maior possível, certo? Beleza. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso aqui e vou deixar meu slide branco. Beleza. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma capa aqui. Eu vou deixar aqui em azul. Vou pegar aqui o formato. Design aqui. Vou pegar na fonte em azul. Certo? E teve um aluno que ele fez uma coisa aqui que eu achei muito interessante também, que eu gostei. Ele veio, né? Ele colocou aqui, né? Rio Grande, eu vi lá, Rio Grande, né? E aí ele colocou aqui embaixo, março barra 2023, certo? Quando você faz isso, você vem e centraliza, ele tinha feito isso, centralizou, colocou em Times New Roman também, e aqui ele deixou o tamanho mais ou menos o quê? 11. Com negrito, deixou tudo em letras maiúsculas e deixou também na mesma cor, certo? Então você já viu que o diferencial já começa por aqui. E outro ponto que ele fez, ele deixou o símbolo do Senai aqui em cima também. Já deu uma valorizada melhor, né? E aí ele colocou o cabeçalho. Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, Rio Grande. E aí tal, colocou aqui, mais aqui embaixo aqui, apresentação 1, comunicação oral e escrita, né? A disciplina. Aqui embaixo, ele colocou aqui mais ou menos assim, ó. Ele veio no Google, pegou lá a foto do Senai. Você pode ir lá pesquisar a foto do Senai. Ele veio aqui, deu uma diminuída. Observou como ficaria, né? Colocou aqui centralizado. Deu uma diminuída aqui. E aí ele colocou, né? Com um cabeçalho. Teve um aluno que fez isso. Aí colocou aqui. Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Aí colocou Senai. Vou baixar aqui primeiro. Aumentou aqui. Deixou o tamanho em Times New Roman. Centralizado. Azul. Colocou dessa forma. E centralizou. Beleza. Ele fez desse jeito. Perto mais aqui do símbolo. Certo? E aí, o que ele aproveitou? Ele fez Ctrl C, Ctrl V. Baixou aqui. Já pegar a fonte. Pessoal, mutem o microfone para mim, por favor, porque dá eco aqui para mim. Unidade. Né? Rio Grande. Tá? Ele fez isso. E aqui ele colocou, ao invés de apresentação, ele colocou disciplina. Ou você pode colocar como unidade curricular, certo? Fica desse tamanho assim. Então aqui em cima, você apertando Shift aqui nas duas, você pode vir aqui e deixar um pouco maior, certo? Aqui você pode ampliar. Já está no centro. E aqui ele deu uma diminuída, certo? Tamanho 20 mais ou menos, e ficou bom e deixou assim. Unidade curricular, comunicação oral e escrita. E você pode deixar assim, ó.
valorizar ao C que você está fazendo e deixar um pouco mais abaixo, certo? Beleza. E aqui, centralizado também. Beleza? E quando você faz isso, pode deixar mais um pouco aqui, você pode colocar aqui seu nome, né? Posso colocar aqui Paulo Alves da Silva Filho, ok? E sempre com a mesma fonte, certo? Sempre com a mesma fonte. O nome um pouco menor, fonte dele. Beleza? Ah, professor, pode colocar uma cor diferente? Pode, desde que combine com aquilo que você está fazendo aqui, certo? Para não ter aquele choque de cores, porque quando você for para a indústria apresentar, geralmente as pessoas do departamento de criação ou RH, eles analisam muito isso, certo? E aqui você já colocou uma capa já de primeiro. Ah, eu posso incrementar aqui com uma visualização aqui e tal? Pode colocar assim, tá bom? Não tem problema, beleza? Então, eu tenho esse tipo de capa, certo? Beleza? Então, vamos seguir. Eu venho aqui, duplico, tá? E aí, como que eu faria? Eu diminuiria esse símbolo, colocaria mais ou menos aqui, certo? Beleza? Vou diminuir esse tamanho dessa fonte também, eu faria isso. Sempre faço, porque realça o valor da instituição. Diminuindo aqui esse tamanho. Colocaria mais ou menos aqui. Faria a mesma coisa aqui. Diminuindo a fonte. Certo? Colocando aqui. Beleza? Já tenho uma boa. E aqui. Essa parte já excluiria. E já, o que eu faria? Eu já faria isso aqui, ó. Eu já poderia dividir o slide. Pode fazer isso, professor? Pode. Porque aqui em cima fica a logo, a capa, certo? Por assim dizer. Do jeito que eu faria. E aqui embaixo eu posso deixar desta forma também. Ah, mas por que, professor? Eu estou valorizando aqui, ou posso tirar aqui, né? Que aqui não precisa. Aí deixo uma parte aqui, mais aqui embaixo assim, onde que eu posso depois colocar o número da página. E aqui eu ponho o conteúdo, certo? E como que eu faria isso? Eu faria assim, ó. Unidade curricular, comunicação, oral e escrita. Vou colocar agora tudo numa letra só, certo? Usando sempre com esse mesmo valor aqui. Deixar como times. Posso deixar aqui tamanho 16 mais ou menos. Ou 14, uma coisa bem assim, bem mais resumida. Ou pode trocar aqui a cor, colocando uma outra cor aqui combinando. Para destacar, pode ter essa questão aqui, ó. Diferenças de azuis. Dos azuis. E aí eu posso colocar aqui. Vamos lá, tópico 1. Comunicação eficiente. Aqui eu já coloco. Comunicação eficiente. Eficiente. Ah, professor, eu posso colocar uma charge aqui? Pode. Vou centralizar. E posso deixar o quê? Aqui um pouco maior. E ampliar. Aqui, comunicação eficiente. O preto mais o azul, eles não têm essa distinção.
já acertei aqui, como vocês estão vendo, o traçado do plano cartesiano X e Y, tá? E aí, você pode ir lá no Google mesmo e já ir procurando. Comunicação eficiente. Charge. Vou ver se eu procuro uma charge aqui. Já. Achei uma bem interessante. Vou lá, copio a imagem e volto para cá. Não deu, peraí. Copiar a imagem. Comunicação organizacional. Você pode falar sobre isso, certo? Pode colocar aqui. E você pode fazer o quê? Colocando essa charge aqui, esse tópico aqui, você pode vir e verificar o quê? Os efeitos de cor. Você quer ele mais acentuado? Pode ser. Por quê? Porque aí combina com essa cor aqui do azul. Você está dando o quê? Uma aparência para o seu trabalho, certo? Você está dando vida para o seu trabalho. Você pode ter tirado essa linha aqui e ter dado o quê? Mais aqui, você pode direcionar, mas geralmente as figuras que o pessoal mais deixa, como foi visto lá, né, que a Ana fez, fica mais o quê? Do lado o quê? Direito, certo? E aqui você pode ir pontuando. Por exemplo, você pode colocar assim, sem uso de gírias, por exemplo. Deixa eu ver o que. Pode colocar aqui linguagem culta. Pode colocar entre parênteses, formal. Deixa eu ver o que mais. Valorização da escrita formal. Uso de conceitos técnicos para relatório. E aí você pode pontuar, certo? Você pode vir aqui, né, normal, só estou dando uma frisada mesmo, e pode pontuar ou 1, ou 2, ou dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Mas essa forma mais é matemática, né? Quando você vai resolver um problema que você coloca uma equação ponto i, ponto 2i, ponto 3i. Ou você pode colocar dessa forma, né? Pode acertar o ângulo aqui e pode deixar dessa forma. Deixando desse jeito, você pode valorizar dessa forma, você pode fazer com que o contorno seja dessa forma, ou então dessa, né? E você pode variar muito bem. Ou você pode colocar também em forma de transição, né? Quando você colocar esse próximo slide, pode vir e aparecer dessa forma. Ou com animações, né? Em que você pode fazer, quando eu apertar aqui, aparece isso, né? Sem gírias, tal, 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 tal. E aí você pode ir organizando o seu slide de apresentação. Pessoal, alguma dúvida até aqui, sim ou não? Não. Beleza. Então, é isso que eu estou pedindo. Sempre com o máximo de organização possível, sempre com, digamos assim, uma coloração bem feita, certo? Pode fazer isso dessa forma e você pode pontuar. Aí você pode, até quem não fez, e é uma dica, né? Você pode colocar assim, no próximo slide. Você duplica aqui, você pode aproveitar que você joga fora, tá? E aí você pode falar assim, ó, estudo de caso. Estudo de caso. E aí você pode pegar o quê? O caso lá do menino que você tá vendo lá, do Pedro, certo? Você pode pontuar os pontos aqui. Pedro era tímido, não escrevia muito bem, tinha sérias dificuldades de comunicação, certo? E aí você pode ir pontuando aqui. E aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui depois e fazer assim, ó. Você pode colocar aqui embaixo como se fosse um subsistema. Pessoal, mutam o microfone, por favor. É porque senão dá eco aqui para mim. Aí você pode colocar aqui, ó, soluções para a falha de comunicação. Certo?
Aí você pode pontuar as soluções. Fazendo a mesma coisa, você pode vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Não, Ctrl Z. Isso. Pode vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Você pode vir aqui e aproveitar, certo? Número 1. No caso do Pedro, como solução, teve um aluno que chegou a fazer isso. Maior participação em palestras na empresa. Ele pontuou mais uma também. Maior tempo de leitura. E aí, dentro desse tempo de leitura, ele abriu um parêntese e colocou assim: serve para melhorar e ampliar o vocabulário. Beleza. Outra solução é ter bom relacionamento com os colegas de mesmo e de outros departamentos da empresa. Por exemplo, ter um bom relacionamento. Isso ele foi pontuando, certo? Então, você pode fazer isso. Para o uso das normas técnicas de escrita da ABNT, né? Isso aí já para o relatório, né? Para ele fazer para o escopo do relatório. Então, ele colocou desse jeito. Teve aluno que colocou desse jeito. Nunca ultrapassando essa linha e sempre deixando da melhor forma possível. E o quê? Sempre o quê? Justificando. Você vem, pode ser Ctrl J, ou você pode ir ali em cima e apertar, tá? O Ctrl J, ou então ali em cima e justificar, ok? Então, aqui, por exemplo, no estudo de caso, certo? Você vem e coloca uma outra cor para destacar, né? Estudo de caso, por exemplo, aqui, você coloca um verde. Aqui em solução, para destacar a solução, você vem, pode colocar uma fonte diferente, né, mas que tenha semelhança com a que você está utilizando, normal. E pode vir aqui e colocar aqui um outro tipo, né, soluções para falha de comunicação, desde que esteja com que enaltecendo as soluções. E aí você pode vir aqui também e colocar dessa forma. Pode modificar, pode vir aqui, colocar assim, colocar dessa forma. E aí você pode colocar aqui um branco, por exemplo, né? E aí você coloca uma faixa gigante, que tem gente que fez isso, né? Soluções para falha de comunicação. Ele veio, fez assim e fez assim, certo? E aqui ele colocou o quê? No centro. Ou então colocou aqui e foi lá no Google e pegou o quê? Uma charge. Deixa eu ver aqui. Ele vou pegar isso aqui como exemplo para vocês verem. E aí ele foi. Tem aluno que fez isso, colocou aqui, aí veio, pegou uma charge, vou pegar aqui o exemplo dessa, e aí fez o quê? Mais próximo das linhas, deixando dessa forma, e fazendo dessa forma, beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Mais alguma coisa? Tranquilo? Tem uma dúvida. Pode falar. Deu para ver que não é um padrão de tamanho de letra, é um tipo de agradável de se ver. Isso, justamente. Aí é você que tem que pontuar, ter essa sensibilidade, certo? Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa ou noutra, cada empresa tem o padrão. Mas o que essa disciplina também permite você demonstrar? É você ter aquela norma, né? Sempre fazendo com que aqui esteja injustificado, por exemplo, né? Você vem aqui, clica em tudo, justifique, por exemplo, tudo certinho,
certo? Não ser nada o texto de um lado e de outro, é sempre justificado, sempre pautado, certo? Sempre mostrando através de charges, ou você pode até mesmo colocar um gráfico aqui, por exemplo, e tal, mostrando, né, o uso da comunicação. Isso aqui é de praxe para que você faça um melhor slide possível visualmente, tendo uma boa percepção disso, né, olhando, a pessoa olhando, e também tendo conteúdo, certo? Aquilo que você quer passar, beleza? Aqui você pode modificar a cor, né, para ter mais perto dessa cor, você pode melhorar a cor, sempre destacando, né? Tendo essas diferenças assim e tal. Colocando um negrito, você pode ver se fica bom, se não, tá um itálico, talvez não. Ou talvez colocando uma sombra, se não ficar bom, deixa só dessa forma, tá ok? Sempre é você quem escolhe o padrão que você vai fazer isso para mim. Na empresa, toda empresa tem o seu padrão, tá ok? Obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Alguma dúvida? E sempre valorizando o quê, pessoal? Figuras, né? Sempre valorizando gráficos. Por exemplo, teve um aluno lá que eu gostei muito do trabalho dele, que ele veio e plotou um gráfico, né? Ele veio aqui, inseriu um gráfico. Aí ele foi, pegou aqui um gráfico. Aí teve uma parte lá, né, que ele veio, ele colocou que foi mais ou menos assim. Ele colocou desse jeito. Falha na comunicação. É o título, né? Comunicação. Beleza. Aí ele veio aqui, ele falou que aí ele foi pontuando os pontos aqui, né? Por exemplo, categoria 1, timidez. E aí ele colocou aqui duas formas. Aqui ele colocou mulheres e aqui ele colocou em outro grupo, homens, certo? Beleza. Timidez. Gírias. É, deixa eu ver aqui. Bom, relacionamento, bom relacionamento com colegas, né, no caso. Aí ele foi pontuando, né? Por exemplo, aqui ele foi colocando. Ele colocou que ele tinha descrito aqui para mim que na empresa dele tinha mais ou menos 55 pessoas e ele foi pontuando. Por exemplo, mulheres, de 50, por exemplo, vamos supor que nessa empresa dele aqui, vamos supor que de 60 pessoas, 40 são mulheres. Então, com timidez, vamos supor, 35, né, mulheres são tímidas. De homens, né, vamos pôr aqui que 12 são tímidos. Aí você faz o paralelo. Você está querendo mostrar para um gestor o que que acontece. Por exemplo, nessa empresa, se nós temos aí 50 mulheres, né, que a gente colocou aqui, 50 mulheres, vamos supor que de gírias, somente 13 usam gírias, né, na linguagem dela, que através de uma pesquisa. Mais homens aqui, vamos supor, tem 60 mulheres, vamos por 30 homens, vamos supor que, por exemplo, 20 usam gírias. É um número muito grande, e aí vai aparecendo, vai plotando. Ter um bom relacionamento. As mulheres elas já têm um bom relacionamento. De 60, vamos por o quê? 54. Enquanto que homens, por exemplo, vamos por que a gente falou 40, vamos por que 38 tem um bom relacionamento com o colega, né? Ou parceiro de trabalho. E aí vocês podem ir pontuando algumas coisas, né? Conhecimento de conceitos técnicos, por exemplo, técnicos, né? E aí pode ir pondo. Por exemplo, vamos supor que dessas 60 mulheres, 55 conheçam as normas técnicas. E de 40 homens, vamos supor que 32 conheçam, certo? E aí você vem, você só pega essas duas partes aqui, certo? E aí você está mostrando o que no seu gráfico? Está mostrando o quê? Que os problemas da comunicação, você pode ver que nem um aluno aqui fez, né? Ele pegou e mostrou. Olha só, o que está acontecendo? Você pode vir aqui no maisinho e rotular os dados, por exemplo. 35 mulheres aqui, né? Tal. E aqui homens. E aqui já embaixo já tem a legenda,
certo? Mulheres, homens. Você pode colocar aqui a tabela de dados também, para fortalecer, né? Posso colocar. E aí, você pode ir modificando. Ou você quer dessa forma, mais claro, ou dessa forma, né? Com uma sombra de fundo. Ou então que a parte de trás do gráfico ele já tem uma risca um pouco que para destacar. Você pode colocar isso. Vou colocar esse daqui. Pronto. E aqui você pode modificar aqui o tamanho. Para na comunicação. Para aparecer mais os dados. Centraliza. Certo? Times. Ou então Arial mesmo. Certo? Pronto, Arial. Aí você pode também trocar a cor da fonte. Fale da comunicação. Certo? E aí você vem, clica com o botão esquerdo, formatar área. Você vem aqui em preenchimento, aí você tira sem preenchimento e na borda o quê? Sem linha. Para deixar o gráfico o quê? Livre para você. Aí não tem aquelas linhas de um entorno. Você adaptou o quê? Conforme a estrutura, né, do slide. E fica uma coisa bonita, não tem aquelas linhas de preenchimento. E você está demonstrando aqui, né, as falhas na comunicação numa empresa. Teve aluno que fez isso. Ah, professor, eu trabalho numa empresa muito pequena, eu posso formular esses dados? Sim. Aí o que que acontece? Quando você pode formular esses dados, você já informa aqui. Por exemplo, informação. Empresa, né, vamos supor aqui RS limitada, por exemplo. Você informa, tá? E aí você coloca que sim, mais ou menos. Pesquisa realizada. Teve aluno que fez isso. Pesquisa realizada. Aí colocou uma data, 12/2/2023. Aí vamos pegar aqui a data de anteontem, por exemplo, 27/3/2023, por exemplo. Foi e ampliou, certo? Colocou aqui o nome da empresa. E aí, do lado aqui, ele colocou, né? Quantidade de funcionários. Para informar, né? Aí coloca aqui depois embaixo. Funcionários. Mulheres, 60. Homens, 40. Aí você vem e você pode colocar no meio, pode ficar assim, tá? Não tem nenhum problema. Valorizando aqui o dado, a mesma cor aqui em cima. E aí ele colocou dessa forma aqui, ó. Centralizado. Beleza? E aí ele colocou aqui pesquisa, informação, e do lado aqui ele plotou um gráfico para mim, mostrando as falhas na comunicação que tinham na empresa dele, né? Seja fictícia ou seja real. Tá aí ele mostrando, porque qual que é o intuito? Você como técnico, você vai apresentar isso aqui para um engenheiro, por exemplo. Ah, por que que tá dando esse problema? Ué, esse problema tá dando porque, por exemplo, aqui, ó, de timidez no campo, de 60 mulheres, 35 têm timidez. Enquanto que dos 40 caras que trabalham aqui com a gente, dos 40 homens, né? Esqueci até dos 2 pontos aqui. Os 40 homens, somente 12 têm esse problema, né? Ah, tá, de gírias, por exemplo, que usa assim na linguagem, numa apresentação. Mulheres das 60 tem o quê? Somente 13 que usam, certo? Enquanto que de homens de 40 é a metade, 20. Beleza? Você pode fazer isso também, que um aluno fez isso aqui e eu gostei bastante. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Pessoal, mais alguma dúvida? Tem Ô, algum ponto a professor, não tem acrescentar? dúvida não. Pode continuar. Tá ok. Alguém... Tem uma quantidade de slide. Peraí, volta aí de novo, o seu microfone falhou. Fala aí para mim de novo. Tem uma quantidade mínima de slide para fazer? Geralmente numa apresentação, depende muito do que você vai falar, né?
por exemplo, foi boa essa pergunta. Se você vai apresentar isso aqui para mim sobre falhas de comunicação, você pode ter no máximo aí uns 6 slides, tá? Beleza? Sem problema nenhum, tá? E aí você pode acrescentar essas tipo charge, esses pontos, gráfico, você pode ficar à vontade. Beleza? Mas você ia perguntar mais alguma coisa? Pode falar. Eu perdi o primeiro ali, como que aumenta a tela ali do... Da onde? Daqui? É, Aqui, ó, ampliar. É isso aqui que você queria? sim, agora... Isso, é só aqui ampliar. Beleza? Ou diminuir, tá? Você que escolhe. Beleza? Então é o seguinte, você tem sempre que pensar o seguinte, eu tenho que organizar da melhor forma possível, tá? Sempre pautando pela estética também, tá ok? Porque eu vou apresentar isso para alguém, não posso fazer qualquer coisa desleixado, tá? E aí o quê? Sempre primando por essa boa apresentação que eu vou desempenhar, tá? No mais, pessoal, o resto é só isso. Tem mais alguma dúvida aí? Sobre questão de linguagem, sobre questão de escrita, alguma coisa assim do tipo, sim ou não? Mais alguma coisa, pessoal? Porque eu combinei assim, porque eu combinei com o pessoal aqui, quem chegou depois, se vocês não acharem ruim, né, que como essa disciplina ela é mais ou menos isso aí, não tem tanta coisa para aprofundar, é, se a gente terminar mais cedo, pode terminar mais cedo. Tá? Não tem problema. Agora, na próxima, quando vocês forem pegar comigo de eletricidade, aí já tem um conteúdo maior. Aí, graças a Deus que o tempo de vocês aí vai ser maior, e aí a gente pode aprofundar mais alguma coisa. Mas nesse caso aqui, não tem, a não ser que vocês queiram que eu passe o conteúdo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer. Qual era o nome das letras que estava usando? Ah, você fala das fontes, né? Isso, as fontes. Geralmente o que a gente mais usa é Times, né? Roman, ou Ou então Arial, tá? Beleza? É o que geralmente a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, utiliza nos relatórios e que a gente vê também nas apresentações por aí. Times e Arial. Isso aqui é Arial. Arial. Arial, tá? Arial. Mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto era só. Mais alguma pergunta? Tem gente que falou assim para mim, perguntando, professor, se eu der conta de fazer as duas atividades, pode entregar? Pode, não tem problema. Se você conseguir, pode fazer e pode me mandar sem problema nenhum. Por exemplo, teve aluno aí que já mandou as duas atividades. Eu já dei a nota para ele e até o feedback também. Porque o que eu vou fazer? Toda quarta-feira eu vou dar essa atenção especial aqui para vocês para fazer esse feedback aqui da melhor forma possível e também a correção das atividades, ok? Até então são 3 atividades. Tem a SAP 1, a SAP 2 porque isso é porque tem a situação de estudo, né? Tópico lá de estudo, e tem a SAP 1 e tem a SAP 2, tá? Isso, situação de escolher aqueles outros conteúdos, aquelas outras simulação que tinha mais atrás, né? Sim. Aquilo é mais a simulação mesmo, tá? Isso. Ali a SAP 1, a SAP 2 só tem que copiar, corrigir e mandar de volta. Isso, corrigir e mandar para mim. Que na verdade esse recurso, eu sou um que teste alguém também. Eu tô bem atrasado, eu tô com o notebook agora, né? Não. Você ainda tem mais 2 encontros ainda para me entregar, tá ok? Tem mais 2 encontros ainda. Beleza. Okay? Então é a SAP 1 e a SAP 2. Que a SAP 1, que eu tenho que ler, né, introduzir ela, Isso. copiar, corrigir e mandar de volta, né? Isso, fazendo um relatório técnico para mim e me mandar. Aí a segunda essa apresentação. Tá, a SAP 2 eu tenho que baixar ela, corrigir e mandar em PDF, certo? Não, essa SAP 2 aqui é só você mesmo fazer uma apresentação para mim, tá? Daquilo que foi proposto lá. Então, são 2 trabalhos na SAP 2, no caso, então. Não, é só um trabalho. É só você pegar um slide e fazer esse tipo de apresentação aqui para mim e me enviar, tá ok?
Tá bom, são só esses dois trabalhos por enquanto que tem. Sim, são só esses dois. Tá bom, obrigado. Ok? Por nada. Mais alguém? Professor, Quem quer o próximo? Tinha pode falar. Só uma pergunta, até nem referente a isso que tu tá falando. Sim, É pois sobre não. aquelas as atividades que tem ali na apostila. Aquela atividade, no momento que a gente faz ela fica gravada para ti ou a gente tem que enviar? Tem uma ali mesmo para montar como se fosse uma interpretação de texto. Não, aquelas atividades da apostila, aquelas lá são para vocês treinarem, certo? Para quando vocês forem fazer as SAPs, vocês me enviarem, tá ok? Beleza. Beleza? Aí o que vale nota mesmo são só essas SAPs aqui que vocês estão fazendo e que eu estou demonstrando aqui, tá ok? Obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Sobre a SAP 1, Pois não. Qual que é a sua dúvida? é para corrigir todos os textos ou apenas um? Teve gente que eu aceitei o seguinte, ele pegou todos os textos, colocou num só, né, corrigiu tudo num só, colocou a ideia num só, e eu aceitei. Se você quiser fazer texto por texto e corrigir e me enviar, também pode, tá? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. Beleza. É porque teve gente que pegou todos os textos, né, colocou numa ideia central, corrigiu tudo numa ideia central e me enviou, tá? Pode fazer também. Não acho ruim. Que nem no caso ali de 4 textos e enviei 3. Sim. Eu posso parar nesses 3 ou tem que fazer no quarto também? Se um texto está ligado com o outro, você pode colocar esse quarto num deles lá também, sem problema. Separado ou montado novamente os 4 textos corrigidos? Pode pôr os 4 textos corrigidos, novamente. Tá bom, tá bom. Mais alguém? O relatório de pesquisa, esse eu enviei na SAP 2, era necessário? Não. Não precisava, tá? Mais alguém? Lado idêntico, cara. Parecido, eu acho. Olha, igualzinho o Otávio, cara. Ela é igualzinho o Otávio, bebê. Tá louco, cara? Eu vi ela aqui, né? No carrinho amigo. É mesmo. Vou pegar meu celular aí. Igualzinho o Otávio, né? Pessoal, mais alguém? Com licença. Everton, é você? Oi. Ah, você que levantou a mão? Não. Ah, não. Ah, tá. Então Eu acho que eu posso ter apertado aqui, mas foi um acidente. Ah, não, beleza. Eu acho que eu podia arrumar, mas tá a mesma porcaria, meu. Não, sem problema, isso acontece. Quem ia falar, então? Agora? Quem ia falar agora? Professor. Pois não. Esse conteúdo aqui, a comunicação oral e escrita, é até o dia 14, nós só vamos falar disso ou tem mais alguma outra coisa? Não, aí o que acontece? Se vocês. Porque esse conteúdo aqui, ele é basicamente português, né? Você vai ter que corrigir os relatórios na primeira e fazer uma apresentação de slides aqui para mim. Tem gente mesmo que já perguntou, professor, eu consegui fazer as duas matérias, eu preciso aparecer na aula? Vai ter lista de chamada? Não, não precisa. É só para quem tem tirar dúvida mesmo de como que assim, você tem que entregar a atividade para mim. Agora, é o seguinte, ela foi muito extensa, né? Aí, no caso, se você quiser só aparecer na parte de eletricidade, por mim tá tranquilo, viu? Não faço chamada. Se você me enviar tudo, tirar uma boa nota, pode ficar tranquilo que só na parte de eletricidade você pode aparecer, tá ok? Porque aí na parte de eletricidade nós vamos lá já lidar com cálculo, né? Nós vamos ter que lidar com a parte de exatas, aí eu vou ter um maior tempo, aí a gente pode utilizar esse tempo maior para a gente trabalhar bem mais de uma maneira bem mais efetiva. Porque aí, no caso, na parte de eletricidade, vocês vão ter que lidar com circuitos primeiro de corrente contínua e depois de corrente alternada comigo, tá ok? Então aí a gente já vai incrementando mais coisas aí, beleza? Outra dúvida. Sim, pode falar. O fórum de discussão ali, esse vale nota? Só se você quiser pontuar alguma coisa, né?
assim, eu avalio, mas só que só se a turma for pontuando alguma coisa, porque senão as atividades mesmo você faz a primeira, a segunda, cada uma vale 100 e aí a média é o quê? É a soma das duas dividido por 2, tá? Eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Não, quando a gente começar a entrar na matéria mesmo da eletricidade, que tu estava falando da questão da presença, aí tu vai fazer presença ou não precisa também, se caso eu não conseguir assistir a aula online? Também não precisa, porque tudo vai ficar gravado, aí eu não cobro presença nesse caso, tá? Porque eu sei que tem gente que trabalha à noite, ou faz a escala 12/36, por exemplo, né? Tem esse caso, só assiste as aulas no outro dia, quando chega do trabalho. Então não se preocupe, porque as aulas vão ficar gravadas e eu não tomo presença aí de vocês, tá? Não cobro presença. Tranquilo, então. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar por aqui? Quem não tiver mais dúvida? Tá, então quer dizer que a plataforma não precisa entrar todos os dias, é só eu entrar e fazer as atividades e deu. Sim. Se você fez e me entregou, pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, tá? Isso aí para todos. Falar assim, professor, eu terminei as atividades, fiz tudo, já entreguei, o senhor já corrigiu, fui com nota boa, fui com nota suficiente para passar, que a nota é 6, né? A média é 6, então tá tranquilo. Aí você só esperar mesmo o próximo ao C, que é a eletricidade. Tá bom. Ok? Beleza. Mais alguém, pessoal? Pois Uma não. dúvida. Sim, pois não. A respeito ali, eu recebi 2 mensagens, no caso da SAP 1 e SAP 2 que eu tinha enviado. Sim. Daí essa mensagem, o que eu marco como lida ali? Como Você pode funciona? marcar como lida. Por exemplo, teve gente que tentou me enviar atividade, né, que me falou depois, que não recebeu meu feedback. Então é o seguinte, tenta postar de novo, porque teve gente que tentou me enviar e falou até para o meu monitor aqui que que enviou, mas não anexou. Tenta, quem já tiver terminado tudo, coloque lá, poste lá e anexe para mim, por favor, tá? Porque deu erro, não chegou para mim. Teve gente que falou que mandou, mas para mim não chegou, tá? No caso ali, eu enviei errado, no caso, o relatório de pesquisa na SAP 2. Uhum. Porém, teria que enviar essa parte dos slides, né? E daí Sim. isso já retornou para mim. Não sei se tem como eu enviar novamente, daí a parte dos slides. Tem como você enviar novamente, tá bom? Se você não conseguir, aí você pode deixar um recado no monitor, que aí a gente vê um jeito aí de liberar para você enviar de novo, tá ok? Tá ok. Tá ok. Mais alguém, pessoal? Nós entramos na aula da elétrica na próxima semana ou vai mais tempo? Não, eu acho que vai mais 2 encontros ainda, porque se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui vai até dia 14 de abril. Vai até 14 de abril. Então, no mais aqui, para mim, tá tranquilo. Tem que esperar depois do dia 14 de abril para entrar na de eletricidade. Certo? E aqui vai até dia 14 mesmo. Com licença, professor. Pois não, pode falar. Ali no feedback tu mandou nota 100 ali, então quer dizer que tu aceitou os 2 trabalhos, SAP 1 e SAP 2? Sim. Aceitei. Ok? Obrigado. Por nada. Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Podemos encerrar? Positivo. Ok. Quem quiser que encerre aí, pode levantar a mãozinha aí, se não tiver alguma dúvida, tá? Porque eu tô aqui para sanar as dúvidas, tá? Para mim tá tudo certo, professor. Beleza? Então tá tudo certo? Ainda para quem não fez